Agora nós teremos o discurso público, que será feito pelo nosso irmão Eduardo Carriel, em um arranjo local. O tema do discurso do irmão Carriel é o seguinte: princípios bíblicos podem nos ajudar a lidar com os problemas atuais? Vamos dar atenção ao irmão Carriel. Vivemos hoje em um mundo cheio de desafios, não é mesmo? Conflitos entre pessoas, dificuldades financeiras, ansiedade e tristeza parece fazer parte da vida diária de muitos. Você já se perguntou, será que existe uma fonte confiável de orientação que pode realmente ajudar com esses problemas? Alguns talvez pensem que a Bíblia é apenas um livro antigo, escrito já há milhares de anos e que não serve mais para os nossos tempos. Mas será que isso é verdade? Vamos imaginar o seguinte: quando compramos um aparelho eletrônico ou até mesmo um carro novo, o que vem junto? Certamente um manual de instruções, não é verdade? Feito pelo fabricante. Se nós seguirmos aquelas orientações ou instruções, o aparelho funciona bem. Mas, do contrário, é mais fácil ter problemas. De forma parecida, a Bíblia pode ser vista como este manual. A fonte deste manual é o nosso Criador, Jeová. Ela foi escrita por inspiração dele e contém conselhos práticos que continuam sendo úteis mesmo depois de tanto tempo. Hoje vamos considerar 4 situações comuns da vida e ver como esses princípios contidos na Bíblia pode ajudar de forma prática e eficaz. O nosso tema é princípios bíblicos podem nos ajudar a lidar com os problemas atuais? Bem, por que recorrer a esses princípios? A Bíblia não é um livro de regras ultrapassadas. Ela nos ensina princípios, verdades que nos ajudam a tomar boas decisões na vida. Quer ver um desses princípios contidos aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7? Acompanhem comigo, por gentileza, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É um texto bastante conhecido até, mas veja que orientação prática ele nos dá. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Esse princípio nos lembra que nossas escolhas trazem consequências. Se escolhermos agir com amor, paciência e honestidade, os resultados tendem a ser positivos. Mas, do contrário, colheremos problemas. Por isso, então, a importância de nós querermos tomar boas decisões na nossa vida. E a Bíblia, conforme o próprio Jeová, o nosso Criador, nos disse aqui em Isaías capítulo 48, versículo 17, veja que palavras emocionantes que Jeová disse para nós aqui em Isaías, no capítulo 48, versículo 17. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Sem dúvida, como um pai amoroso, Jeová quer nos dar instruções. E é reconfortante quando nós lemos essas palavras e saber que nós temos acesso diretamente às instruções e conselhos do próprio Criador, Jeová Deus. Então nós vamos considerar agora um princípio que pode nos ajudar
a resolver conflitos. Sabemos que os conflitos seriam um sinal identificador dos últimos dias. Nesses últimos dias, as pessoas não estariam dispostos a acordos, seriam caluniadoras, teimosas, e isso geraria conflito. Veja um princípio que Jesus ensinou aqui, para nós, primeiramente, prevenir conflitos. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isto é o que a lei e os profetas querem dizer. Então, nós queremos ter uma atitude positiva com as pessoas. Esta é a famosa regra de ouro. Se nós queremos ser ouvidos com respeito, precisamos ouvir outros com respeito. Se queremos perdão, devemos também estar dispostos a perdoar. Imagine como os relacionamentos seriam se todos aplicassem esse princípio. Seria muito bom. Teríamos mais relacionamentos pacíficos. E queremos aqui pontuar algo que as testemunhas de Jeová tomam essa iniciativa, né? Porque o maior bem que nós podemos fazer para alguém hoje é levar as boas novas de salvação. Então é isso que nós queremos fazer, nós tomamos essa iniciativa ao falar com as pessoas no nosso ministério. Mas e quando então temos algum conflito pessoal com algum outro irmão? Isso pode acontecer, nós somos imperfeitos, e talvez maus entendidos pode ocorrer entre nós. Vamos ver um outro princípio que Jesus deixou para nós, Mateus agora capítulo 5, o versículo é o 23. Olha que interessante esse princípio, vamos ver o que ele nos ensina. Então, Mateus capítulo 5, versículo 23. Então, se você levar a sua dádiva ao altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, versículo 24, deixe a sua dádiva ali, na frente do altar, e vá, faça primeiro as pazes com o seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. O que esse texto nos incentiva? Qual é o princípio que Jesus deixou para nós? Que os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, eles estão intimamente relacionados ao nosso relacionamento com Jeová. E o nosso relacionamento com Jeová pode ser afetado diretamente se nós tivermos algo que não resolvemos ainda com algum irmão ou irmã. Talvez um mal-entendido, uma discussão, isso pode acontecer. Então Jesus deixou claro aqui, para quando nós servirmos a Jeová com alegria, nós precisamos também ter boas relações pacíficas e amorosas com os nossos queridos irmãos também. Próximo princípio, como encontrar a verdadeira felicidade. Muitos têm conceitos diferentes sobre essa palavra, não é verdade? Alguns talvez relacionam a felicidade a bens materiais, uma boa posição social, não é verdade? Mas será que isso realmente traz felicidade duradoura? Vamos ver o que Jesus nos ensinou aqui em Atos capítulo 20, versículo 35, citado mais tarde pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando nós compartilhamos com as pessoas o que temos, nós somos assim atingidos por um sentimento
de alegria e felicidade. E quando nós falamos de compartilhar algo, talvez uma mente autojustificadora poderia pensar assim, então, já que eu tenho que compartilhar o que eu tenho, então eu tenho que adquirir mais coisas para poder compartilhar. Mas o ponto aqui, Jesus, por exemplo, ele não tinha onde deitar a cabeça. E ele foi o maior exemplo para nós nesse sentido de dar de si às pessoas. Então, quando nós falamos em dar a outros, embora não há nada de errado compartilhar de nossos recursos financeiros quando podemos ajudar alguém, mas nós podemos também ajudar outros, talvez ajudar um idoso com as suas compras, ouvir com atenção um amigo que está triste, dedicar tempo à família. Isso é se doar, doar o seu tempo, sua energia a outros. E isso, conforme Jesus disse, nos traz uma felicidade duradoura para nós. O que dizer dos problemas econômicos? Próximo tópico, problemas econômicos. Como lidar com eles? Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras. Desemprego, dívidas, é uma preocupação de muitos. A Bíblia não promete que todos ficarão ricos, mas ela dá conselhos sábios para nós lidar com os nossos recursos financeiros. Um desse conselho e princípio está aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Vamos ver? Provérbios capítulo 21, versículo 5. Que nos diz assim: os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Então aqui mencionou os planos do diligente. Queremos planejar a nossa vida financeira. E outro princípio relacionado com esse é o de 1 Timóteo 6,8. Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Além, então, de planejar nossos recursos financeiros, veja com que espírito nós somos incentivados aqui a ter. Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Ou seja, este princípio que o apóstolo Paulo mencionou aqui, é um princípio de desenvolver um sentimento de contentamento com as coisas que nós temos. Então, nós sabemos que o mundo em nossa volta tem gerado uma propaganda agressiva sobre bens materiais. Você não será feliz se você não tiver esse último carro, esse último celular. Então, eles querem fazer nós pensarmos que está faltando algo se não estivermos atualizados. E a Bíblia nos ajuda também a desenvolver esse espírito de contentamento. Uma revista Sentinela, de 1º de novembro de 2010, nos ajuda ali a 5 passos, nós não vamos considerar todos, né, mas 5 passos para desenvolver um espírito de contentamento. Eu vou citar aqui alguns 2 ou 3 passos que nós podemos fazer isso. Por exemplo, resista à tendência de se comparar com outros. Nós muitas vezes temos essa tendência, né, de se comparar com outros. Então, às vezes nós nos comparamos com aquele que tem mais. Não, eu preciso estar ali, naquela posição, não é? Então, com relação a se comparar, esse princípio mostra para nós, Gálatas 6,4, cada um examine os seus próprios atos, e
e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. É o que diz Gálatas 6,4. Então desincentiva a gente de ficar nos comparando. Talvez tenhamos a tendência de nos comparar com outros, às vezes com quem tem menos do que nós, muitas vezes com quem é mais forte, mais saudável, rico ou talentoso do que nós. Então presumimos que o valor de uma pessoa é medido pelo que ela tem ou pelo que ela é capaz de fazer. Esse é o sentimento que muitas vezes a pessoa desenvolve. Então o que nós podemos fazer? Permitir que o ponto de vista de Jeová influencie na nossa vida, sobre o conceito dele sobre nós mesmos. O que Jeová vê em mim? Jeová mede o valor que você tem, não por compará-lo com outras pessoas, mas por ler seu coração, examinar seus pensamentos, sentimentos e intenções. Então veja que nós podemos, sim, lutar contra essa tendência de se comparar e desenvolver um espírito de contentamento. Mostre também gratidão pelo que Jeová já fez por você, está fazendo. Como nesses últimos anos Jeová abençoou você, sua família. Meditar no que Jeová já fez e mostrar gratidão por isso, nos ajudará também a ter um espírito de contentamento. E o último ponto é: escolha bem seus amigos. Nossos amigos podem tanto aumentar como diminuir nosso contentamento. Então, às vezes, nós temos um amigo que ele só fala de coisas assim materiais, de consecuções, de conquistas, né? O que ele já fez, ganhou. Então, nós precisamos ter cautela. Evite conversar apenas com aqueles que só falam de coisas materiais. E o último ponto: satisfaça a sua necessidade espiritual. Fortaleça sua relação com Jeová. Por estudar a Bíblia, você conseguirá ter um bom relacionamento com Deus e terá então um espírito de contentamento. Vamos falar um pouco agora sobre as ansiedades. A ansiedade hoje é um dos maiores problemas da humanidade, podemos dizer. Muitas pessoas vivem preocupadas com o futuro, com a saúde, com a segurança e com a família. A Bíblia reconhece que a ansiedade faz parte da vida. E ela nos dá um conselho sobre o que podemos fazer quando estamos ansiosos demais, com alguma preocupação em nossa mente, e essa preocupação persiste em não ser resolvida. Vamos ver isso na Bíblia. Que princípio podemos aplicar? Filipenses capítulo 4, versículo 6 e depois o versículo 7. Diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, por causa de coisa alguma, mas em tudo por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Esse texto mostra que orar a Jeová pode trazer paz verdadeira. Mesmo quando os problemas continuam, sentimos alívio por saber que não estamos sozinhos. Jeová está do nosso lado. Recorremos a Ele através desta oração, de uma oração. Uma oração específica a Jeová sobre determinado ponto irá nos ajudar muito, e Jeová prontamente nos responderá. Mas não basta também apenas isso. Temos agora que corresponder às orações que fazemos ou fizemos a Jeová. E como que nós fazemos isso? Versículo 8 completa esse pensamento.
Por fim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de séria preocupação, tudo que é justo, tudo que é casto, tudo que é amável, tudo de que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor. Continuem a considerar essas coisas. Portanto, esse texto, depois que nós recorremos a Jeová através de uma oração, nós podemos agir em harmonia por encher a nossa mente de coisas boas. Isso vai fazer muito bem para nós também, e nós não vamos ficar excessivamente mais preocupados. Bem, consideramos aqui vários pontos importantes, e nós temos uma imagem que eu gostaria que os irmãos colocassem. A primeira imagem é de uma balança, com a Bíblia de um lado e os problemas modernos do outro. Ali está moedas de valores representando o dinheiro, mas junto com essas moedas nós podemos acrescentar as ansiedades, porque às vezes o motivo do dinheiro, de se ter dinheiro ou da falta dele, gera ansiedades, pode gerar conflitos. E do outro lado nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Essa ilustração mostra bem que a Bíblia pode nos ajudar com os problemas atuais. E a imagem 2, que é de uma família lendo a Bíblia, talvez fazendo uma adoração em família, descontraído, mostra ali que eles estão aplicando os princípios da Bíblia. Não é mesmo? E a comunicação é um desses princípios que nós podemos aplicar, tanto fora da família como também dentro. Tem-se dito que o casamento, o amor que deve ter num casamento ou em família, é o coração de um relacionamento. Mas se o casamento é um coração de um relacionamento, a comunicação é o sangue que flui para esse coração. Tem que haver comunicação. E isso é o que essa família ilustrou bem. Essas imagens ajudam a reforçar visualmente como os princípios da Bíblia podem dar alívio e direção, objetivo na nossa vida, quando nós aplicamos os princípios da Bíblia. E esse é o próximo ponto. Os princípios da Bíblia são práticos e úteis. Hoje nós vimos que a Bíblia não é um livro desatualizado. Muito pelo contrário, os princípios bíblicos são práticos, atemporais e extremamente úteis. Devemos sim recorrer aos princípios da Bíblia, porque são orientações do nosso Criador. Eles nos ajudam a resolver conflitos, a encontrar a felicidade verdadeira, conforme nós vimos que devemos nos preocupar mais em compartilhar e dar de nós mesmos a outros, lidar com as dificuldades econômicas por fazer um bom planejamento e também ter um espírito de contentamento e recorrer a Jeová em busca de redução da ansiedade que esse mundo nos impõe hoje. Então, voltando à pergunta do início, princípios bíblicos podem nos ajudar a lidar com os problemas atuais? A resposta clara é sim. Quando colocamos em prática esses conselhos aqui considerados, nossa vida melhora. E o mais importante, nos aproximamos de Jeová, que nos dá sabedoria, paz e esperança. Então, a chave para sermos bem-sucedidos no mundo é pôr em prática tais princípios. Quando nós temos uma chave na mão,
ela não abre aquela porta automaticamente. Nós precisamos aplicar essa chave, aplicar o segredo que ela tem. Nós precisamos inserir na fechadura, dar 2 voltas, fazer esforço para empurrar a porta. Isso significa que esses princípios que consideramos aqui precisam ser aplicados no nosso dia a dia. Por isso, vale muito a pena continuar estudando a Bíblia, colocando os seus princípios em prática e convidando outros a fazer o mesmo. Muito obrigado, irmão Carriel, pelo excelente discurso que nos passou. Com certeza fortaleceu muito a nossa fé. Muito obrigado também à assistência, pela atenção, mas principalmente, muito obrigado a Jeová pelos princípios bíblicos. Agora, nós vamos ter o estudo da revista A Sentinela. E quem irá dirigir esse estudo será o nosso irmão Braz de Paula. Sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer estarmos juntos aqui para mais um estudo da revista Sentinela. Você, irmão, irmã, amigo, presente, aquele que está nos visitando aqui hoje, estudante, seja bem-vindo e esperamos que derive bastante proveito desse estudo que vai, com certeza, nos ajudar a entender e a conhecer ainda melhor o nosso Criador Jeová. Para nós iniciarmos esse estudo, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 98. Cântico 98, baseado em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia, um presente de Deus. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo 24. Lições para a vida de uma profecia feita no leito de morte, parte 1. O texto temático é Gênesis capítulo 49, versículo 1. Reúnam-se para que eu lhes diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Qual o objetivo desse estudo? Ver que lições nós podemos aprender com a profecia feita por Jacó sobre seus filhos Rúben, Simeão, Levi e Judá. Hoje nós vamos considerar a respeito desses 4 filhos de Jacó e na semana seguinte nós vamos considerar sobre os outros filhos, né? E através desse estudo e dessa profecia, nós vamos entender pontos importantes e lições que nós podemos aplicar em nossa vida. Também nós vamos conhecer melhor a Jeová. Nós vamos entender como que Jeová encara nossas falhas e que cuidados nós precisamos ter para muitas vezes não magoarmos o nosso Criador. Então queremos estar atentos a essas considerações, a esses pontos, para que possamos assim ser melhores servos do nosso Criador. Convidamos todos também a participarem com seus comentários. Fiquem à vontade para explanar a preparação que vocês fizeram, né? Sabemos que os irmãos se prepararam muito bem para esse estudo. Então queremos ouvir aí a sua pesquisa, a sua preparação, um comentário seu. É muito bem-vindo para nós, tanto os irmãos aqui presentes, como aqueles que estão conectados conosco também via Zoom, fiquem à vontade para participar. Queremos muito ouvi-los aqui, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos ouvir então inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2. Quando Jacó era bem idoso, ele se mudou com sua família de Canaã para o Egito. Lá ele continuou servindo a Jeová por uns 17 anos. Aquela foi uma época bem feliz da vida dele. Além de voltar a ter a companhia de seu amado filho José, ele finalmente viu todos os seus filhos juntos outra vez. Mas, sentindo que sua vida estava chegando ao fim, Jacó reuniu seus filhos para dizer a eles algumas coisas importantes. Naquela época, quando um pai estava para morrer, ele costumava reunir os membros de sua família e passar algumas instruções para eles. Por exemplo, ele talvez dissesse quem seria o chefe da família depois de sua morte. A pergunta do parágrafo 1 e 2. O que Jacó fez quando sua vida estava chegando ao fim? E por quê?
E aí nós temos também uma ilustração, uma imagem que pode ajudar em seu comentário também. Fiquem à vontade para também considerá-la. Vamos ouvir a irmã Linda Lauren? Quando Jacó estava para morrer, ele reuniu os seus filhos, para dizer algumas coisas importantes. E naquela época era um costume, quando o pai estava a morrer, ele costumava reunir, passar instruções e passar o cargo de chefe de família. Obrigado, Linda Lauren. Irmã Fátima? Isaías 38:1 fala de Ezequias. Quando ele estava para morrer, Jeová enviou Isaías para dar instrução, para que ele desse instrução para os da casa dele. Então, isso confirma que era realmente um costume na época, quando o patriarca fosse morrer, ele reunia o chefe da família. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Nilson. Também na ilustração, ou na imagem, nós vemos aí o respeito com que Jacó recebeu da parte dos seus filhos, todos ali, ouvindo atentamente, e ele também fez esforço para sentar-se, para passar aquelas informações todas para os filhos, mostrando assim uma bela atitude para com as coisas sagradas. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmão. Irmão Miguel? Só que interessante, essa reunião que ele pediu, diferente do que era um costume do pai, o patriarca, passar a instrução para a família, ele estava profetizando o que aconteceria. Então ele reuniu, ele não falou algo da cabeça dele, mas ele foi inspirado por Jeová a profetizar tudo que aconteceria daí para frente com todos os seus filhos. E no decorrer do estudo nós vamos ver que realmente o que ele falou era uma profecia, não era apenas um ritual, um costume de uma família passar as instruções. Obrigado, irmão Miguel. Vamos ao parágrafo 3, mas antes da leitura do parágrafo, nós vamos ler Gênesis, capítulo 49, versículos 1 e 2. Quem gostaria de ler para nós Gênesis 49, 1 e 2? Vamos pedir... É a Isadora que está levantada a mão? Isadora? E Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se para que eu lhes diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Segundo, reúnam-se e escute, filho de Jacó, sim, escutam a Israel, seu pai. Obrigado, Isadora. Vamos ouvir agora a leitura do parágrafo 3. Mas aquela reunião foi diferente. Jacó era um profeta, e Jeová o inspirou a falar sobre eventos futuros que teriam um grande impacto em seus descendentes. Por isso, podemos dizer que as últimas palavras de Jacó para seus filhos foram uma profecia feita no leito de morte. De acordo com Gênesis 49, 1 e 2, por que as palavras de Jacó foram tão importantes? Vamos ouvir a Keila aqui na frente. Porque Jeová o inspirou a falar sobre eventos futuros que teriam grande impacto em seus descendentes. Obrigado, irmã Keila. Isso mesmo. Ainda, irmão Siqueira? Lembrando aqui pelas palavras de Gênesis 49, 1 e 2, Jacó era um profeta. Então, logo aquela reunião, ele fez aquela reunião falando de coisas que iam acontecer no futuro. Era uma profecia. E isso teve grande impacto na vida dos seus filhos, porque cada filho recebeu uma mensagem, cada filho recebeu uma profecia. Então, essas profecias feitas no leito de morte por Jacó e seus filhos, seus 12 filhos, com certeza teve grande impacto para seus filhos na vida futura deles, depois da morte de Jacó. Isso mesmo. E essas profecias essas palavras vão ensinar para nós importantes lições, né? Vamos à leitura do parágrafo 4. Neste estudo, vamos ver o que Jacó disse para 4 filhos dele: Rúben, Simeão, Levi e Judá. No próximo, vamos analisar o que ele disse para seus outros filhos.
Como veremos, Jacó profetizou não apenas sobre seus filhos, mas também sobre os descendentes deles, que um dia se tornariam a grande nação de Israel. Quando lemos sobre a história dessa nação, fica claro que as palavras de Jacó realmente se cumpriram. E o que ele falou nos ensina lições importantes que podem nos ajudar a agradar nosso Pai Celestial, Jeová. Sobre o que Jacó profetizou e o que as palavras dele nos ensinam. E também nós temos um quadro que você pode usar em seu comentário. Vamos ouvir aqui primeiro a Laurinha. As palavras de Jacó nos ensinam lições importantes que podem nos ajudar a agradecer mais o nosso Pai Celestial Jeová. Muito bom. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Irmã Silvana? E aqui nesse quadro nós vemos Jacó com a sua família, né? Sua primeira esposa Leia, depois ele se casou com Raquel, e cada uma delas ofereceu uma de suas servas, que era Bila e Zilpa. E aí na linha abaixo nós vemos que filhos ele teve com cada uma delas. Mas hoje em particular nós vamos aprender sobre 4. Rúben, Levi, Simeão, Judá, e ver com o exemplo deles, com as profecias feitas para eles, o que nós podemos aplicar na nossa vida. Isso mesmo. Obrigado, irmã Silvana. Vamos então considerar sobre o primeiro filho, Rúben, parágrafo 5. Falando primeiro com Rúben, Jacó disse: "Você é o meu primogênito." Por ser o primeiro filho, é provável que Rúben esperasse receber do seu pai uma parte maior da herança. Além disso, ele talvez pensasse que seria o chefe da família depois da morte do seu pai e que, ao longo do tempo, essa responsabilidade seria passada para os seus descendentes. O que Rúben talvez esperasse receber de seu pai? Irmã Thaís? Por ser o primogênito, ele provavelmente esperava receber do seu pai uma parte maior na herança. E também pensasse que Jacó passaria para ele a chefia da família depois da sua morte. E essa responsabilidade seria então passada para os seus descendentes. Obrigado, irmã Thaís. Isso mesmo, irmão Renan? Logo na sequência do relato, em Gênesis 49:3, ali Jacó começa a como que elogiar, né, na verdade, Rúben, por ser esse primogênito e assim, como primeiro fruto dele, ter excelência da dignidade e excelência da força. Então, à medida que Jacó pronunciava isso, é bem provável que Rúben então se sentisse dessa forma, que ele seria beneficiado de alguma forma. Isso mesmo. Vamos ver então o que aconteceu, parágrafo 6. Mas Rúben não recebeu o que tinha direito como primogênito. Por quê? Porque algum tempo depois da morte de Raquel, Rúben teve relações sexuais com Bila, que era serva de Raquel e concubina de Jacó. O que levou Rúben a fazer uma coisa dessas? Ele era filho de Leia, irmã de Raquel. Então, pode ser que ele tenha violentado Bila para que Jacó a desprezasse. Ele talvez pensasse que assim Jacó amaria mais a mãe dele, Leia. Outra possibilidade é que Rúben se sentia atraído por Bila e não conseguiu controlar seus impulsos sexuais. Seja como for, o que ele fez desagradou muito a seu pai e também a Jeová. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 49, versículos 3 e 4. Gênesis 49, 3 e 4. Vamos pedir para a Simone ler para nós?
Rúben, você é meu primogênito, meu vigor e meu primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, a excelência da dignidade e a excelência da força. Imprudente como águas turbulentas, você não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião, você desonrou a minha cama. Ele realmente subiu nela. Obrigado, irmã Simone. Por que Rúben não recebeu o que tinha direito como primogênito? Irmão Danilo? Porque algum tempo depois da morte de Raquel, Rúben teve relações sexuais com Bila, que era serva de Raquel e concubina de Jacó. Obrigado, Danilo. Irmã Elaine? O parágrafo, ele traz atenção dois possíveis motivos, né, do porquê ele teria feito isso. Talvez ele achasse que assim, né, seu pai ia desprezar Bila e amar mais só a mãe, que era Leia, né? Mas, ou talvez um outro motivo era porque ele se sentia atraído por ela e não conseguiu controlar seus impulsos sexuais. Independente de qual foi o motivo, né, isso com certeza não agradou nem ao seu pai e nem a Jeová. Isso mesmo. E isso teve consequências, né? Vamos ao parágrafo 7. Jacó disse a Rúben: você não sobressairá. Essas palavras realmente se cumpriram. Em nenhuma parte da Bíblia lemos que algum descendente de Rúben se tornou rei, sacerdote ou profeta. Mas Jacó não deserdou seu filho. Tanto é que a família de Rúben, com o tempo, se tornou uma das tribos de Israel. Rúben tinha mostrado boas qualidades em outras ocasiões, e parece que ele nunca mais cometeu imoralidade sexual. O que aconteceu com Rúben e sua família? Irmã Luciene? Então, em nenhuma parte da Bíblia a gente leu que os descendentes de Rúben se tornou rei, sacerdote ou profeta, né? E aqui na tabela mostra sobre a profecia de Jacó. O Rúben, a profecia foi Gênesis 49:4, que ele não se sobressairia, e o cumprimento foi que a tribo de Rúben nunca teve uma posição de liderança na nação de Israel. Então, Rúben, ele, tanto ele, né, como a família dele, com o tempo eles se tornaram uma das tribos de Israel. Isso mesmo. Obrigado, irmã Luciene. Ainda, irmão Benfica? Então, mesmo pelo que Rubens fez, Jacó não deserdou o seu filho. Tanto que Rúben depois se tornou uma das tribos de Israel. Porque Rubens ele tinha mostrado boas qualidades. Em Gênesis 37, 20 a 22, quando pensaram em matar José, foi Rúben que falou, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo na cisterna. E 42, 37, quando ele foi levar Benjamim, ele falou para Jacó que se ele não voltasse com Benjamim, poderia matar os dois filhos dele. Então isso mostra os cuidados que Rubens teve, por isso que ele não foi deserdado. Obrigado, irmão Benfica. Isso mesmo, mas vamos ver então as lições que nós podemos aprender dessa passagem. Parágrafo 8. Lições para nós. Precisamos nos esforçar para ter autodomínio e não praticar imoralidade sexual. Se nos sentirmos tentados a cometer um pecado, devemos parar e pensar em como nossas ações poderiam magoar Jeová, nossa família e outras pessoas. Também devemos lembrar que nós colheremos o que semeamos. Por outro lado, o que aconteceu com Rúben nos lembra de como Jeová é misericordioso. É verdade que ele não nos livra das consequências dos nossos erros, mas se nos arrependermos e nos esforçarmos para fazer o que é certo, ele vai nos perdoar e abençoar. Que lições podemos aprender do que aconteceu com Rúben? Irmã Jaziane? Então, a lição que podemos tirar é que é preciso ter autodomínio, né, para não praticar a imoralidade sexual. E se vir a se sentir tentados a cometer algum pecado, né, nesse sentido,
o conselho é que a gente deve pensar, né, como que essas ações poderiam afetar os nossos amigos, nossa família, como que Jeová ia se sentir, né, magoado. Então, lembrar também do princípio de Gálatas 6:7, que a gente vai colher o que a gente planta, né? Mas, por outro lado, se aconteceu, né, e você deve fazer o quê? Então, a gente deve lembrar também que Jeová é uma pessoa misericordiosa, né? Assim como ele teve misericórdia com Rúben, ele também vai ter misericórdia com aqueles que se arrependem de coração. A consequência, ele não nos livra dos erros, mas é preciso ter arrependimento de coração. Isso, muito bem. Obrigado, irmã José. Então é isso que Jeová espera, né? Jeová é um Deus misericordioso. Se nos arrependermos, né, fizermos o que é certo, podemos receber o perdão de Jeová, né? Vamos agora ao próximo exemplo, ao próximo Simeão e Levi, parágrafo 9. E antes nós vamos ler Gênesis 49, do 5 ao 7. Quem gostaria de ler para nós? Gênesis 49, do 5 ao 7. Irmã Vanessa? Simeão e Levi são irmãos. Suas armas são instrumentos de violência. Não entrem no grupo deles, ó minha alma. Não se junte à assembleia deles, ó minha honra. Porque na sua ira mataram homens, e por diversão cortaram os tendões de touros. Maldita seja a sua ira, porque é cruel, e a sua fúria, porque é impiedosa. Eu os dispersarei pelo território de Jacó e os espalharei em Israel. Obrigado, irmã Vanessa. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 9. Depois, Jacó falou com Simeão e Levi. Ele usou palavras bem duras para mostrar que os desaprovava. Anos antes, a filha de Jacó, Diná, tinha sido estuprada por um cananeu chamado Siquém. Todos os filhos de Jacó ficaram revoltados com isso, e dá para entender o porquê. Então, eles enganaram Siquém e seus homens, dizendo que fariam as pazes com eles, mas só se fossem circuncidados. Os homens concordaram. Daí, enquanto eles ainda sentiam dores por causa da circuncisão, Simeão e Levi agiram de forma violenta. Eles pegaram cada um a sua espada e foram à cidade, que estava desprevenida, e mataram todos os homens. A pergunta do parágrafo 9: por que as palavras de Jacó para Simeão e Levi foram tão duras? Luiz? Eles queriam resolver as coisas na violência. Muito bom. Obrigado, Luiz, pelo seu comentário. Irmã Aparecida? Jacó foi firme com Simeão e Levi, porque eles tinham sido violentos no caso de Siquém. Eles enganaram os homens daquela cidade e depois os mataram de forma cruel. Isso mostrou falta de autocontrole e de respeito pela vida humana, algo que Jeová nunca aprovaria. Obrigado, irmã Aparecida. Paulo? Quando lemos o relato em Gênesis 34, podemos até mesmo dizer que Simeão e Levi estavam protegendo a dignidade de sua irmã e de sua família. Mas a forma traiçoeira e agressiva com que os dois se vingaram, matando vários homens que nem estavam envolvidos com essa situação, foi totalmente errada. E por isso Jacó desprezava aquela atitude deles. Obrigado, Paulo. Muito bom. Vamos ver mais, parágrafo 10. Jacó ficou indignado com a atitude violenta de seus dois filhos. Ele profetizou que Simeão e Levi seriam espalhados por todo Israel. Essa profecia se cumpriu mais de 200 anos depois, quando a nação de Israel entrou na Terra Prometida. A tribo de Simeão recebeu como herança pedaços isolados da terra dentro do território da tribo de Judá. E Levi recebeu 48 cidades espalhadas por todo Israel.
Como as palavras de Jacó sobre Simeão e Levi se cumpriram? E aí nós temos também o quadro, né, a profecia que Jacó fez em seu leito de morte. Irmão Lucas? Essa profecia se cumpriu cerca de mais de 200 anos depois, quando os israelitas já tinham conquistado a terra prometida. Porque cada um ali ficou espalhado dentro da nação. Enquanto algumas tribos receberam o seu pedaço de terra para todos morarem junto, eles receberam pedaços de terra dentro do território. Então assim se cumpriu a profecia que Jacó, seu ancestral, tinha feito àquelas pessoas. Obrigado, irmão Lucas. Isso mesmo, hein? Irmã Késia? E Levi recebeu 48 cidades espalhadas em todo Israel, né? Então, difícil para encontrá-las. Exatamente. Dessa forma se cumpriu plenamente essa profecia, né? E aqui nós temos o quadro, né? A profecia que Jacó fez em seu leito de morte. Gostaria de comentar para nós. Irmão Siqueira? Então aí a profecia foi de Gênesis 49, 7. Eu os dispersarei pelo território de Jacó. E aí o cumprimento. A tribo de Simeão recebeu como herança pedaços isolados de terra dentro do território da tribo de Judá. Segundo Josué 19, 1 a 8. Então aí está o cumprimento da profecia que Jeová fez, que Jacó fez para Simeão. Isso, exatamente. Ainda irmã Luciene? E no caso de Levi, a profecia foi Gênesis 49, 7. Eu os espalharei em Israel. E o cumprimento, a tribo de Levi recebeu 48 cidades espalhadas por todo Israel em Josué 21, 41. Isso, exatamente. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 11. Os descendentes de Simeão e de Levi não cometeram os mesmos erros que esses homens. A tribo de Levi mostrou que era realmente leal à adoração pura. Quando muitos israelitas se envolveram na adoração do bezerro de ouro, os levitas ficaram do lado de Moisés e o ajudaram a eliminar todos os que praticaram idolatria. Além disso, Jeová escolheu homens da tribo de Levi para um privilégio muito especial, servir como sacerdotes. E a tribo de Simeão? Os homens dessa tribo agiram em harmonia com a vontade de Jeová e lutaram com coragem junto com a tribo de Judá durante a conquista da terra prometida. Que coisas boas as tribos de Simeão e Levi fizeram? Irmã Daniela? Então, os da tribo de Levi, por exemplo, mostraram que eram leais a Jeová. Sabemos disso quando, na ocasião da adoração do bezerro de ouro, enquanto muitos israelitas se envolveram, os levitas ficaram do lado de Moisés, né? E o relato mostra em Êxodo 32 que não foram só alguns levitas, mas todos eles ficaram ao lado de Moisés e o ajudaram a eliminar todos os que praticaram a idolatria. Então, apesar de Levi ter cometido muitos erros, os seus descendentes decidiram ser leais à adoração pura. Obrigado, irmã Daniela. Irmã Kellen? E os da tribo de Simeão, eles agiram em harmonia com a vontade de Jeová, lutaram, né, contra a tribo de Judá durante a conquista da terra prometida. Isso, muito bem. Obrigado também, irmã Kellen. E a tribo de Levi teve mais um privilégio, né? Irmão José Roberto? Então, Jeová escolheu eles para privilégios especiais, né, como sacerdote, né, e assim por diante. Isso, exatamente. Privilégios receberam, né, devido à lealdade para com Jeová, né? Vamos ver então as lições que nós podemos aprender. Parágrafo 12. Lições para nós. Nós precisamos controlar a nossa ira. Se uma pessoa fez você ou alguém que você ama sofrer, é normal sentir raiva. Mas precisamos lembrar que Jeová não aprova quando falamos ou agimos motivados pela ira. Se formos vítimas de injustiça,
tanto dentro quanto fora da congregação, devemos seguir os princípios da Bíblia. Assim, vamos evitar os estragos que a ira descontrolada causa. Além disso, mesmo que seus pais estejam fazendo coisas que não agradam a Jeová, lembre-se que você não é obrigado a seguir o exemplo deles. Não pense que você é um caso perdido e que Jeová não vai te abençoar. Com certeza, Jeová vai recompensar seus esforços de seguir em frente e de fazer o que é certo. Que lições podemos aprender de Simeão e Levi? Então aqui nós temos diversos pontos, né, diversas lições que nós aprendemos, né? Vamos ouvir aqui primeiro, esqueci seu nome, Elisa. Nós precisamos controlar a nossa ira. Muito bem, obrigado. Obrigado, Elisa, pelo seu comentário. Esse é um ponto, né? Por que isso é tão importante, controlar a nossa ira? Irmã Vânia? O não controlar pode nos levar a pecar. O livro de Salmos 4, versículo 4, lá fala que é normal ficarmos com raiva. Mas essa raiva, ela deve passar. Ela deve ser controlada, como o texto até mesmo falou. Fiquem agitados, mas não pequem. Falem no seu coração, na sua cama. Este exemplo me fez lembrar o exemplo de Ezequias. Quando ele estava magoado ali com a nação, ele estava no quarto dele e ele rasgou toda a veste dele. Mas ele não saiu para extravasar a ira dele, o nervoso dele, a tristeza dele. Então nós também devemos aprender como lição que ficar com raiva é normal. Que acontece várias coisas na nossa vida, ao nosso redor, que pode realmente tirar nossa paz. Mas não devemos pecar. Muito bem. Na sala B... Estou vendo quem que é. Ah, irmã Tatiana. E também um outro ponto que nós tiramos de lição é quando somos vítimas de injustiça. Simeão e Levi, eles foram vítimas de injustiça, mas eles perderam a razão quando eles agiram ali com a ira. Então, isso também pode acontecer com a gente, seja dentro ou fora da congregação. Pode acontecer de sermos vítimas de injustiça, mas nesses momentos, em vez da gente deixar a ira realmente tomar conta da gente, para que nós possamos agir dessa forma, nós devemos seguir, então, os princípios da Bíblia. Romanos 12, 17 fala de não retribuir ninguém mal com mal, e também no versículo 19 fala de não se vingar. Então, quando nós colocamos em prática esses princípios, nós vamos, então, estar agindo diferente de Simeão e Levi. Muito bem. Irmã Mara? E também temos que nos lembrar que podemos gostar muito de alguém, podemos ter nossos pais, parentes, que estejam fazendo coisas que não deveriam fazer. Nós não somos obrigados a seguir o exemplo deles, como no começo do parágrafo, quando foi dito que os filhos, os descendentes de Simeão e Levi, não seguiram o exemplo deles. Temos que fazer o mesmo, porque temos que nos lembrar que Jeová retribui a cada um de nós aquilo que fazemos. Então, ninguém é um caso perdido se não seguir o exemplo de uma pessoa que está fazendo aquilo que é errado. Obrigado, irmã Mara. Irmã Giovana. O texto de Romanos 12, 19 realmente pode ser de muita ajuda quando sofremos injustiças. Ali diz para darmos lugar à ira, porque a vingança é de Jeová. E a nota de estudo desse texto diz que dar lugar à ira significa dar ao lugar à ira de Jeová. Então, a ideia deste versículo é, em vez de ficarem irados, deixem que Deus fique irado. Deixem que Deus decida de quem Ele vai se vingar e quando vai fazer isso. E isso pode nos ajudar muito ao sofrermos injustiça. Muito bem. Obrigado, irmã Giovana. Aqui também mostrou
a questão dos pais, né? Muitas vezes os filhos observam os pais fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Jeová. E aí, o que nós devemos nos lembrar? Irmã Silvana? Que mesmo que os filhos vejam os pais fazendo coisas erradas, eles não precisam imitar os seus pais. É o caso dos levitas, que se tornou sacerdotes, serviu no templo. Eles não seguiram o exemplo de Levi, que foi violento, foi dado à ira. Isso mesmo. E pensando nisso, então, quando nós sofremos uma injustiça, quando seja dentro da congregação, seja fora da congregação, como os irmãos já comentaram, o que nos ajuda a pensar as palavras registradas em 1 Pedro 3,9? Como que essas palavras nos ajudam? O que Jeová espera de nós, como seus servos? Irmão Miguel? 1 Pedro salienta bem a importância de não pagar o mal com o mal. E diz, em vez disso, retribui com uma bênção, pois vocês foram chamados para esse proceder a fim de herdar uma bênção. Então, você não apaga fogo com fogo, né? Você não joga fogo, você vai ter que parar de jogar fogo naquilo. Então, o mal só aumenta. Quando nós pagamos o mal com o bem, então ele diminui. Isso, exatamente. Nós queremos fazer a nossa parte, né? Mesmo se a outra pessoa não fizer a parte dele, nós queremos fazer a nossa, né? Nós queremos ser pacificadores, buscar a paz, né? Bom, Miguel? Completando Romanos 12:17, né, diz algo semelhante, diz, não retribua ninguém o mal com o mal, mas preocupe-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Até porque ele disse que, Jeová diz ali que a vingança é dele. Então nós não podemos tomar aquilo que é de direito de Jeová para nós. É Jeová que vai resolver isso, não nós. Isso, exatamente. Irmão Nilson? Também podemos aplicar no que tange a quando as pessoas não estão dispostas a nos ouvir, ministério de casa em casa, ou outra circunstância de pregação, porque nós não somos juízes. É Jeová que vai usar Jesus Cristo para separar as ovelhas dos cabritos. Quem é cabrito, semelhante a cabrito ou ovelhas, esse é Jesus Cristo que vai analisar, vai fazer o julgamento para Jeová, porque foi dada essa autoridade para ele. Então nós, simplesmente, nem por brincadeira, podemos fazer isso. Isso, exatamente. Vamos falar a todas as pessoas, né? Independente da reação delas, né? Muito bem. Agora nós vamos ver sobre Judá, parágrafo 13. Daí chegou a vez de Judá. Depois de ter ouvido o que seu pai disse aos seus irmãos mais velhos, Judá deve ter ficado preocupado. Afinal, ele também tinha cometido erros graves. Ele ajudou a roubar tudo o que pertencia aos habitantes de Siquém. Foi ele que teve a ideia de vender José como escravo e, junto com seus irmãos, mentiu para o seu pai sobre isso. Mais tarde, ele teve relações sexuais com sua nora, Tamar, achando que ela era uma prostituta. Por que Judá deve ter ficado preocupado quando chegou sua vez de ouvir as palavras de Jacó? Irmão Lopes? Acho que ele ficou bem preocupado, né? Porque ele cometeu erros muito graves também, né? Agora chegou a minha vez. Aqui fala que ele ajudou a roubar tudo que pertencia, né? No caso, os habitantes de Siquém, né? Fala também que ele, quando vendeu o seu irmão José como escravo, que eles mergulharam, né, o sangue a túnica dele no sangue de bode para enganar seu pai, né? Então, logicamente, ele mentiu, né, sobre isso. E mais tarde ele teve relações sexuais com sua nora, né? Tamar, achando que ele era uma prostituta, né?
Então o erro dele foi gravíssimo, né? Então com certeza a preocupação dele era grande, né? Isso mesmo. Vamos ver mais então, parágrafo 14. Apesar de tudo isso, Jeová inspirou Jacó a elogiar Judá e a prometer bênçãos para ele e sua família. Judá tinha mostrado que se importava muito com os sentimentos do seu pai idoso. Ele também teve pena do seu irmão mais novo, Benjamim, tanto que estava disposto a se tornar escravo no seu lugar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 49, agora os versículos 8 e 9. Gênesis 49, 8 e 9. Vamos pedir para o irmão Mateus ler para nós? Quanto a você, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você subirá depois de comer a presa, meu filho. Ele se agacha e se estica como um leão. E, como a um leão, quem se atreve a acordá-lo? Obrigado, irmão Mateus. O que Jacó disse para Judá e que coisas boas Judá tinha feito? Irmã Aparecida? Então Jeová inspirou Jacó a elogiar Judá, prometer bênção para ele e sua família, pois ele havia mudado, se importava muito com seu pai idoso e ficou com pena de Benjamim, querendo ser escravo no seu lugar. Muito bem, obrigado. Irmã Janete? Apesar de todos os pecados, né, que ele cometeu, Jeová então prometeu bênçãos para ele e a sua família, né? Uma dessas preocupações que ele teve foi pelo seu pai idoso, né? Também ele se esforçou ali de modo nobre a preservar a liberdade de Benjamim, às custas da sua própria liberdade, né? Então mostrando assim que ele era superior entre os seus irmãos. E que ele não era mais aquele, né? Aquele Judá que na juventude participava no saque e que tinha parte em fazer mal ao seu meio-irmão José, enganando depois o seu próprio pai, né? Então, as suas excelentes qualidades lideraram, suas excelentes qualidades de liderança, habitaram, então, Judá como um dos cabeça das 12 tribos de Israel. Então, ele recebeu do seu pai, que estava para morrer, uma bênção profética superior. Isso, obrigado, irmã. Irmã Elaine? É interessante, né? Porque como nós estamos vendo, sempre foi Jeová que inspirou, né, Jacó a proferir, né, a profecia para cada filho. Então, nesse caso aqui, né, a gente vê que Judá ele fez uma grande mudança, né? Ele deixou de praticar coisas erradas e começou a fazer coisas boas. E Jeová então fez com que Jacó elogiasse e proferisse bênçãos, né? Então, muitas vezes alguém, né, pensa assim: fiz tantas coisas erradas que nunca vou poder servir a Deus. Mas a gente vê que Jeová, ele olha o que a pessoa é hoje, né? Não o que ela fez no passado. Porque a partir do momento que ela muda a sua vida para agradar a ele esquece os erros, né? Isso mesmo. Muito bom. Jeová viu que ele tinha sentimentos, né? Era uma pessoa de sentimentos. Vamos ao parágrafo 15. Jacó disse que Judá teria uma posição de liderança entre os seus irmãos. É verdade que essa profecia demorou uns 200 anos para começar a se cumprir, mas a tribo de Judá foi recompensada. Quando os israelitas saíram do Egito e atravessaram o deserto em direção à terra prometida, a tribo de Judá foi na frente de toda a nação de Israel. Anos depois, Jeová designou a tribo de Judá para ser a primeira a lutar contra os cananeus para conquistar a terra prometida. E Davi, um descendente de Judá, foi o primeiro de vários reis dessa tribo. Mas o cumprimento dessa profecia não parou por aí. De que maneiras a tribo de Judá foi recompensada? Irmã Imery? Então, embora tenha levado ali uns 200 anos, né, para começar a cumprir essas
essas profecias, ela foi recompensada. Porque quando os israelitas eles saíram ali da terra do Egito para atravessar o deserto, a tribo de Judá que foi à frente da nação de Israel. E anos depois, Jeová também designou a tribo de Judá para ser a primeira a lutar contra os cananeus na conquista da terra prometida. E Davi, um descendente de Judá, também foi o primeiro de vários reis dessa tribo. Isso, muito bem. Então aí, dessa forma, Jeová mostrou o seu amor por Judá, né? Mas vamos ver ainda mais pontos aqui no parágrafo 16. Jacó disse que um descendente de Judá seria o governante de toda a humanidade para sempre. Esse governante, que Jacó chamou de Siló, é Jesus Cristo. Um anjo disse sobre Jesus: Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Jesus também é chamado de o leão da tribo de Judá. Antes da pergunta, quem gostaria de ler para nós Gênesis 49, 10 e a nota? Juntamente com a nota. Irmão Enzo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante entre os seus pés, até que venha Siló, que significa aquele que é e aquele a quem pertence. E ele pertencerá à obediência dos povos. Como a profecia de Gênesis 49, 10 se cumpriu? Como essa profecia se cumpriu? Irmão Geraldo? Então aqui fala que o cetro não se afastaria de Judá, né? Nem o bastão de governante dos seus pés até que viesse Siló. Então esse governante aqui que é mencionado, Jacó chamou de Siló, nada mais é que o próprio Jesus Cristo. E um anjo já tinha falado sobre Jesus, né? Quando ele disse que Jeová daria o trono de Davi, seu pai. Que por coincidência, não coincidência, mas pela profecia, né, ele passou então a ser descendente de Judá, Davi e Jesus também, né? Inclusive lá em Apocalipse 5:5 chama ele de o leão da tribo de Judá. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Geraldo. Então a profecia, de acordo com o quadro aqui, a profecia que Jacó fez em seu leito de morte sobre Judá, a profecia está em Gênesis 49, 10. Em seu cumprimento está? Qual o texto que mostra o cumprimento dessa profecia? Vamos ouvir o Ricardo? Lucas 1, 32, 33. Jesus, um descendente de Judá, seria o rei do reino de Deus. Isso. Bem. Então ali está o cumprimento dessa profecia, né? Mostrando assim que tudo aconteceu de acordo com o profetizado. Vamos agora ao parágrafo 17 e ver as lições para nós. Lições para nós. Judá cometeu erros graves, mas Jeová prometeu abençoá-lo. Será que os irmãos de Judá ficaram se perguntando o que Jeová tinha visto de bom nele? Não sabemos. O que sabemos é que Jeová viu boas qualidades em Judá e o recompensou por isso. Como podemos imitar o exemplo de Jeová? Pode ser que um irmão receba uma designação importante e a nossa tendência seja logo nos concentrar nas falhas dele. Mas a melhor coisa a fazer é lembrar que Jeová vê e dá valor às qualidades desse irmão. Jeová procura o que temos de bom. Queremos nos esforçar para fazer o mesmo. Como podemos imitar o modo de Jeová, o modo como Jeová vê as pessoas? Na sala B, irmã Janaína, né?
Embora Judá tenha cometido erros graves, Jeová ele não se concentrou apenas nisso. Ele viu boas qualidades em Judá e o recompensou por isso. Então, o mesmo nós podemos fazer. Ao invés de nos concentrarmos nas falhas dos irmãos, nós podemos ver as qualidades que Jeová vê nesse irmão e dar valor a elas. Isso, muito bem. Irmã Fátima? Nós temos que aprender do padrão de Jeová, né? Nós vimos nesses 3 exemplos que, embora eles cometeram pecados graves, Jeová não os congelou no tempo. Jeová perdoou à medida que eles pararam de fazer o que estava fazendo. Jeová perdoou. Então, da mesma forma, somos nós, né? Aqui até cita um exemplo, por exemplo, se o irmão recebe uma designação, será que a nossa tendência é ver os defeitos, né? Mas ele recebeu, mas ele é isso, é aquilo, né? Ou às vezes alguém nos magoa, não falo mais com fulano, né? Então nós temos que olhar para Jeová como um exemplo a ser seguido. Isso, muito bem, obrigado, irmã. Bom, Paulo? Assim como o ditado diz, nós sempre achamos o que procuramos. Se procurarmos defeitos em nossos irmãos, vamos achar vários. Mas também, se procurarmos qualidades, vamos encontrar diversas qualidades em nossos irmãos. Por isso, assim como Jeová, queremos sempre procurar o que nossos irmãos têm de melhor. Isso mesmo. Bom, Renato? E aqui fala para nos concentrarmos nas qualidades dos nossos irmãos, porque nem sempre é fácil, que diz que nós temos uma tendência. Por isso que aqui diz que temos que nos esforçar. Às vezes a gente não concorda que o irmão receba tal designação, porque a gente está vendo ele de uma forma imperfeita. Então, nesse caso, a gente tem que se esforçar por orar a Jeová, procurar conhecer melhor aquele irmão, ver o que ele tem de bom. Então, isso requer um esforço da nossa parte. Assim, a gente vai ter uma visão espiritual, não uma visão carnal e imperfeita. Isso mesmo. Ainda, Ricardo? E a gente sabe que Jeová ele é o único juiz justo, né? Então, ele vê o potencial de cada irmão, né? De cada pessoa, o que cada irmão consegue fazer, né? Isso, exatamente, muito bom. E até comentaram, né, que Jeová não congela ninguém, né? Não deixa lá na geladeira, né? Que lição nós podemos imitar? Como que os irmãos da dianteira podem imitar a Jeová? Bom, Nilson? Aprender a perdoar, aprender também a ver as qualidades dos irmãos. Isso vai ser de ajuda. Eu me lembro de uma experiência que um irmão estava fazendo comentários, né, sobre como era a mudança, as designações e tal. E então ele mencionou que ele tinha dificuldades, estava sempre vendo algum defeito, né? Mas aí o irmão Stephen Lett fez um discurso que tocou nesse ponto. Ele falou: se você conhece bem aquele irmão, aí então mencionou que sugeriu então que se você vê os defeitos e as qualidades, então colocou como que um padrão, né, para ajudar a ele mesmo e também a outros que desejassem aplicar isso. Veja, você conhece 10 qualidades do irmão? Aí então, se você não conhece 10 qualidades, você não pode dizer que conhece bem o irmão. Então vai ter que fazer esforço para ver as qualidades, ao invés de ver os defeitos. Isso mesmo. E as qualidades sempre vão superar, né, as imperfeições, né? Isso que Jeová vê, né? Sempre as qualidades, né? Vamos ao parágrafo 18.
Outra lição que podemos aprender do que aconteceu com Judá é a necessidade de sermos pacientes. E Jeová sempre cumpre as suas promessas, mas ele nem sempre faz isso na hora e do jeito que esperamos. Os primeiros líderes da nação de Israel não vieram da tribo de Judá. Mesmo assim, os membros dessa tribo foram leais e apoiaram aqueles que Jeová escolheu para liderar o seu povo, como Moisés, que era levita, Josué, que era da tribo de Efraim, e o rei Saul, da tribo de Benjamim. Hoje, nós também devemos apoiar qualquer pessoa que Jeová escolher para exercer a liderança entre nós. Como podemos imitar Judá e os descendentes dele? Vamos ouvir a Glenda. Então, são dois aspectos aqui muito importantes, né? Por exemplo, o primeiro é a necessidade de sermos pacientes. A gente viu aqui que os primeiros líderes da nação de Israel não vieram da tribo de Judá, como, por exemplo, Moisés, que era levita, né? Josué, que era da tribo de Efraim, e o rei Saul, que era da tribo de Benjamim. Um segundo aspecto muito importante que nós podemos trazer para a atualidade também é que essa tribo, ela foi leal, né? Mesmo assim, eles foram leais e apoiaram aqueles a quem Jeová escolheu para liderar seu povo. Da mesma forma, nós podemos apoiar qualquer pessoa que Jeová escolhe para exercer a liderança entre nós. Obrigado, irmão Felipe. Irmã Isi Débora? Nós temos de apoiar aqueles que Jeová escolheu para estar na liderança. Como ele... Mas e Débora, obrigado também pelo seu comentário. Irmã Maria? E também devemos lembrar que Jeová, ele sempre vai cumprir as promessas dele, mas ele vai cumprir, nem sempre vai ser do jeito ou na hora que estamos esperando. Isso, muito bem. Então, precisamos aprender a desenvolver a paciência, né? Irmão Siqueira? Então, essa é uma qualidade que todos nós temos que demonstrar paciência. Deve ter passado pela cabeça de Judá muitas perguntas, né? Porque a profecia do leite de morte demorou 200 anos para começar a se cumprir. Mas ele teve paciência e recebeu o resultado. A mesma coisa também é com nós, né? Temos que ser pacientes, porque Jeová sempre cumpre suas promessas. Isso. Confiar em Jeová e ser paciente, né? Ter certeza que Jeová cumpre. Muito bem. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ao parágrafo 19. O que aprendemos com as últimas palavras de Jacó para seus 4 filhos mais velhos? Ficou claro que Deus não vê como o homem vê. Jeová é muito paciente e perdoador. É verdade que ele não tolera a conduta errada, mas ele também não espera a perfeição de seus adoradores. Ele pode abençoar até mesmo aqueles que cometeram pecados graves no passado, mas que se arrependeram de coração e passaram a fazer o que é certo. No próximo estudo, vamos considerar o que Jacó disse para os seus outros filhos. Obrigado, irmão Gustavo, por nos ajudar aqui nessa consideração. Agradecemos muito a sua leitura, nos ajudou muito aqui no bom entendimento. O que a profecia que Jacó fez em seu leito de morte nos ensinou sobre Jeová? Irmã Luciana? Fica claro que Deus não vê como o homem vê, mas Jeová é paciente e perdoador. Ele também não tolera conduta errada, mas também não espera a perfeição dos seus adoradores. Ele pode abençoar até mesmo aqueles que cometeram pecado grave no passado, mas que se arrependeram de coração e passaram a fazer o que é certo.
Exatamente. Ainda Linda Lauren? E também no próximo estudo vamos considerar o que Jacó disse para os seus outros filhos. Obrigado, irmã Linda Lauren. Então, o que nós queremos aprender aqui, quando nós aprendemos muito sobre Jeová, né? Nos ensinou muito sobre Jeová nessas profecias que nós vimos aqui, nesses pontos. O que nós queremos tirar de proveito aqui? O que queremos imitar de Jeová? Ou como podemos fazer isso? Irmão Davi? Queremos ver as coisas do ponto de vista de Jeová, não do nosso próprio ponto de vista, às vezes, na maioria das vezes, é carnal. Isso. Muito bem. Irmã Regiane? Então nós devemos ser como Jeová, pacientes e perdoadores. Isso. Vamos falar sobre perdoador. O que significa ser perdoador? Sermos perdoadores assim como Jeová. Como nós podemos fazer isso? Irmão Oscar? Essa pessoa, naturalmente, ela já tem o princípio de ver mais os pontos positivos do que os negativos da pessoa. Segundo, ela sabe que ela precisa ser perdoador porque ela precisa do perdão. E Jeová é bem claro nisso. Para aqueles que são perdoadores, mais fácil terá o perdão para eles também. Então seria o óbvio. Ou a pessoa está disposta a não levar em conta o dano. Isso, exatamente. Precisamos aprender a perdoar, né, irmã Simone? E Jeová, quando perdoa, ele esquece. Ele não fica relembrando os erros da pessoa, né? Então ele põe para trás, né? Então não dá para a gente ficar se virando e vendo. Nós devemos fazer o mesmo. Isso. Nós só somos perdoadores se nós deixamos para lá, né? Nós deixamos de lado. Se continuamos falando sobre o assunto, se continuamos falando com o outro sobre aquele assunto, nós estamos imitando a Jeová, né? Muito bem, agora nós temos algumas perguntas de recapitulação. Que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para Rúben? Irmão Caio? Rúben nos mostra a importância de ter autodomínio, pois nossas escolhas têm consequências, mas, se nos arrependermos, Jeová é misericordioso e nos perdoa. Isso, muito bem, obrigado, Caio. Que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para Simeão e Levi? Aqui, irmão Otávio. De Simeão e Levi, nós aprendemos que precisamos controlar a nossa raiva, mesmo se passarmos por injustiça ou alguém nos fizer sofrer. Outra coisa é que mesmo se nossos pais estiverem fazendo coisas erradas que não agradam a Jeová, nós não precisamos seguir o exemplo deles, não somos obrigados, né? Nós podemos fazer o que é certo e então nós seremos recompensados. Muito bem. E que lições você aprendeu com as palavras de Jacó para Judá? Irmã Kaline? Jeová sempre vai procurar o que temos de bom e queremos também nos esforçar para fazer o mesmo, porque Jeová ele é paciente, ele sempre cumpre as suas promessas, mas Jeová ele nem sempre faz isso na hora e no jeito que a gente quer. Isso. Isso nos ensina uma lição importante, né, sobre sermos pacientes. Então, queremos tirar essas lições, guardar essas lições para nós, né? Para que assim possamos imitar o nosso Criador Jeová, não julgarmos, né, sermos perdoadores, sermos pacientes, né? Então não queremos ficar relembrando coisas que aconteceram, né? Muitas vezes nós somos tratados de forma injusta, isso pode acontecer. Todos nós somos imperfeitos, né? Então isso pode ocorrer. Mas se nós imitarmos a Jeová, nós vamos deixar isso de lado, vamos esquecer. E mesmo que aconteceu uma grande injustiça, é Jeová quem tem o direito de punir, né? É Jeová quem vai julgar no tempo devido dele, né? Então não queremos
tomar algo que é de direito de Jeová, né? Queremos esperar em Jeová e no tempo devido Ele vai corrigir as coisas. Dessa forma nós estaremos imitando o nosso Criador, nós estaremos sendo amorosos, bondosos com nossos irmãos e conseguiríamos ter união na congregação, né? Conseguiremos estar sempre demonstrando amor uns pelos outros. É isso que Jeová espera de nós, né? E é isso que nós nos esforçamos para fazer, né? Sermos melhores servos do nosso Criador. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui. E agora nós queremos encerrar a nossa reunião agradecendo a Jeová, entoando um cântico de louvor. Aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos cantar juntos o cântico 124, baseado no Salmo 18, 25. Sempre leais. Vamos cantar todos juntos e após o cântico, nosso irmão Carriel irá nos representar em oração. Estudo Bíblico de Congregação, 18 a 24 de agosto de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos História 10. Ló obedeceu a Deus. Respondemos as seguintes perguntas. Por que Jeová destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Jeová destruiu Sodoma e Gomorra porque as pessoas dessas cidades eram extremamente malvadas e praticavam coisas que iam contra as suas normas. A maldade era tão profunda e generalizada que já não havia possibilidade de arrependimento coletivo. Por amor à justiça e para proteger seus servos fiéis, Jeová decidiu pôr fim àquela corrupção, mostrando que ele não tolera a maldade persistente. Esse ato também serviu de aviso para todos de que viver contra as leis divinas traz consequências sérias. Vamos para a próxima pergunta. Por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? A esposa de Ló virou uma estátua de sal porque desobedeceu a ordem clara que Jeová havia dado por meio dos anjos, não olhar para trás ao fugir de Sodoma. Ao fazer isso, ela demonstrou apego à vida e às coisas que deixara na cidade, revelando que seu coração não estava totalmente voltado para a obediência. Sua atitude serve como alerta de que é preciso seguir as instruções de Jeová sem hesitação, mesmo quando isso exige abandonar algo que valorizamos. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Esse relato nos ensina que Jeová é justo e cumpre o que promete, tanto ao punir a maldade quanto ao proteger os que lhe obedecem. Ele é paciente e dá avisos claros, como fez com Ló e sua família, mas espera que sejam atendidos prontamente. Também vemos que Jeová valoriza a obediência de coração, não apenas em ações externas, e que ele observa nossas motivações. Seu cuidado ao salvar Ló mostra seu amor, e a destruição das cidades confirma que ele defende a santidade e a justiça. Vamos para a próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Podemos aprender que obedecer rapidamente às instruções de Jeová, mesmo quando exigem deixar algo para trás, é vital para nossa segurança espiritual. Também vemos a importância de manter o coração desapegado deste sistema, evitando olhar para trás com saudade do que deixamos. O exemplo de Ló nos incentiva a confiar plenamente em Jeová, e o de sua esposa nos alerta sobre o perigo de permitir que desejos ou apegos materiais enfraqueçam nossa lealdade. Além disso, o relato reforça que Jeová sempre cumpre sua palavra, tanto para salvar quanto para executar juízo. Agora vamos analisar a História 11, um pedido muito difícil. Primeira pergunta. Como Abraão mostrou que confiava em Jeová? Abraão mostrou que confiava em Jeová ao obedecer prontamente a ordem de oferecer seu filho Isaque, mesmo sem entender totalmente o motivo. Ele se dispôs a viajar por 3 dias até Moriá e a preparar o altar, confiando que Jeová cuidaria de tudo, como disse a Isaque. Sua disposição de entregar aquilo que mais amava provou que sua lealdade a Deus estava acima de qualquer vínculo humano. Esse ato de fé fez com que Jeová o chamasse de amigo, pois Abraão demonstrou obediência absoluta e confiança inabalável. Próxima pergunta. O que Jeová prometeu para Abraão? Jeová prometeu abençoar Abraão de forma especial, dando-lhe uma família muito grande. Além disso, garantiu que por meio dessa família viriam coisas boas para todas as pessoas na terra. Essa promessa mostrava que Abraão teria um papel fundamental no propósito divino, pois da sua descendência viria a bênção que traria benefícios eternos à humanidade. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová?
Esse relato nos ensina que Jeová valoriza profundamente a fé e a obediência de coração, mesmo quando seus pedidos são difíceis de entender. Ele não exige nada sem propósito e recompensa generosamente aqueles que demonstram lealdade absoluta. Também aprendemos que Jeová cumpre suas promessas e usa seus servos fiéis para realizar coisas grandiosas em benefício de toda a humanidade. Sua paciência, cuidado e justiça ficam evidentes ao prover o carneiro no lugar de Isaac e ao confirmar sua aliança com Abraão. Próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Podemos aprender que a verdadeira fé se demonstra obedecendo a Jeová prontamente, mesmo sem compreender todos os detalhes de sua vontade. Também vemos que confiar nele nos dá coragem para colocar os interesses do reino acima de qualquer apego pessoal. O exemplo de Abraão nos incentiva a cultivar um relacionamento tão próximo com Deus que ele possa nos considerar seus amigos. Além disso, lembramos que Jeová sempre provê o que precisamos no momento certo, fortalecendo nossa confiança em sua orientação e cuidado.